Fala pessoal, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos, amém? Cá estamos mais uma vez nesse vídeo que era para ter saído semana passada, mas não saiu, mas está saindo nessa semana, hoje domingo, né, às 9 horas da manhã. Como eu falei no primeiro vídeo, todo domingo nós estaremos aqui expondo alguns textos bíblicos. E nós iniciamos com o texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 5, 6 e 7. No domingo retrasado, né, no primeiro domingo que nós publicamos aqui o vídeo, nós falamos um pouquinho de forma geral sobre o Sermão do Monte. Fizemos uma pequena introdução sobre o que seria o Sermão do Monte, de como ele é composto, o que é que ele significa, o que é que ele simboliza, né? Por que que Cristo pregou o Sermão do Monte, tá? E hoje nós vamos dar continuidade a essa introdução. Ainda não entraremos propriamente dito em cada versículo do texto, tá? Porque ainda ficou algumas coisas para nós falarmos de maneira mais geral. Tá? Uma das regras de interpretação bíblica é que você sempre parte do geral para o específico. Então nós trouxemos uma introdução falando a respeito do Sermão do Monte como um todo, e agora nós vamos falar a respeito das bem-aventuranças. Não entraremos, volto a repetir, não entraremos propriamente dito em cada bem-aventurança, mas nós vamos trazer aí também uma pequena introdução sobre as bem-aventuranças. Então, para você que está nos acompanhando, Mateus capítulo de número 5, e nós leremos a partir do versículo de número 3, que é onde inicia ali as bem-aventuranças, tá? Eu vou ler algumas bem-aventuranças, não vou ler todas, até porque nós teremos um vídeo para cada bem-aventurança, certo? Mas a minha Bíblia, tá? Antes que vocês perguntem, porque a versão é um pouco diferente, é a Bíblia judaica, certo? Bíblia judaica. E ele diz assim, Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3. Quão abençoados são os pobres em espíritos, porque o reino do céu é deles. Versículo de número 4. Quão abençoados são os que pranteiam, porque serão confortados. E versículo de número 5. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Então vamos lá. As bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Elas figuram no início do Sermão do Monte. Como eu falei, Jesus, quando ele profere o Sermão do Monte, ele tem o objetivo de trazer as características dos moradores do reino que ele estava iniciando a sua instauração. Então, a partir daquele momento, esses súditos, né, esses moradores do reino, eles precisavam ter algumas características, deixando claro que essas características não eram características particulares de pessoas particulares. Não. Essas características, elas precisavam estar presentes em todo morador desse reino. Então, as bem-aventuranças que fazem parte dessas características, né, elas precisam ser entendidas à luz das próprias bem-aventuranças. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós precisamos entender que ali está como se fosse, eu vou usar uma figura aqui, mas é como se fosse uma escada, tá? Como se fosse alguns degraus. E toda bem-aventurança, ela vai ter uma ligação com a bem-aventurança anterior e vai preparar para a próxima bem-aventurança. Então, todas as bem-aventuranças, elas precisam estar presentes também, assim como tudo aquilo que está descrito no Sermão do Monte, na vida de cada cristão. Então, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós precisamos entender o que é ser bem-aventurado. Na minha versão, ele vai dizer quão abençoados. Em outras versões, pode estar escrito felizes, tá? Então, o que significa ser bem-aventurado? O que significa ser feliz? O que significa ser quão abençoado? Tá? Todos os três eles significam a mesma coisa, tá? É uma felicidade, tá? É uma realização, é uma bênção que se dá para essas pessoas, tá? Só que, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, que as bem-aventuranças, tá? Elas são características de pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem características dentro da bem-aventurança que nós podemos, em alguns momentos, né, achar que nós visualizamos isso em pessoas ímpias. Tá? E isso se dá porque nós entendemos e nós compreendemos algumas dessas características da maneira que o mundo nos apresenta. Exemplo, quando a Bíblia fala de mansidão, bem-aventurado os mansos, nós temos uma ideia diferente de mansidão. A pessoa ser mansa para o mundo é aquela pessoa que é extremamente quieta, é aquela pessoa que você pode fazer o que quiser, que ela não vai revidar, né? Ela nunca
vai levantar a voz para ninguém. Tá? Então, essa é a perspectiva de mansidão de acordo com o mundo. Só que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a perspectiva de mansidão é um pouco diferente. Eu não vou entrar ainda na explicação da bem-aventurança da mansidão, mas nós precisamos olhar para a Bíblia e entender o que é uma pessoa mansa. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, o livro de Números vai relatar que não existia ninguém mais manso do que Moisés. Mas é esse mesmo Moisés que, quando desce do monte com as tábuas da lei e vê o povo na situação que o povo está, ele joga a tábua no chão e quebra e não está nem aí. Né? É esse mesmo Moisés que dá ordem para que os levitas entrassem lá no arraial e matassem as pessoas que estivessem envolvidas nisso. Mas a Bíblia vai dizer que ele era manso. Jesus no Novo Testamento também é um outro exemplo de mansidão. Mas quando Jesus entra no templo e ele observa aquelas pessoas comprando e vendendo dentro da casa de seu pai, ele vai fazer um chicote e vai descer o pau em todo mundo, vai botar todo mundo para fora. Mas a Bíblia vai dizer que ele era extremamente manso. Né? Então observe que a perspectiva de mansidão do Antigo Testamento e a perspectiva de mansidão do Novo Testamento são a mesma perspectiva, só que quando nós comparamos isso com o mundo, é totalmente diferente. O mundo tem uma ideia de mansidão diferente daquilo que nós compreendemos, daquilo que nós entendemos de acordo com a Bíblia. Todas essas bem-aventuranças, em primeiro lugar, são características de pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. Então, ímpio nunca vai evidenciar uma bem-aventurança de acordo à Bíblia. Em momento nenhum, tá? Porque o ser humano, por si só, não consegue desenvolver essas características. O ser humano, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, pelo seu próprio agir, ele não consegue desenvolver essas características. Então, essas características são características de pessoas transformadas, renovadas pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, essas bem-aventuranças, elas têm ligação uma com a outra. Então, as bem-aventuranças elas não podem ser entendidas, encaradas, avaliadas ou recebidas de forma ou de maneira individual. O que eu quero dizer com isso? Cada bem-aventurança dessa, como eu falei no início, ela precisa estar presente nas pessoas que vão morar nesse reino, nos súditos desse reino. E todas as bem-aventuranças precisam estar presentes. Não são apenas algumas bem-aventuranças, tá? Então, as bem-aventuranças não são como os dons espirituais, a qual o Espírito Santo dá a quem quer, de acordo à necessidade da igreja. Mas as bem-aventuranças são características que todos precisam ter. E em terceiro lugar, quando nós falamos de bem-aventuranças, e eu não quero entrar aqui na discussão se são 7, se são 8, se são 9, mas eu quero apenas abordar o seguinte: as bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é a pessoa que é feliz, uma pessoa que é contente, uma pessoa que é satisfeito, uma pessoa que é abençoada. Só que eu preciso chamar a atenção para uma coisa, né? Da mesma forma que a perspectiva das bem-aventuranças elas não podem ser entendidas à luz da perspectiva mundana, o termo bem-aventurado dentro do Sermão do Monte também não pode ser. O que isso significa? É simples. Quando nós olhamos para uma pessoa que é bem-aventurada, para uma pessoa que é feliz, numa perspectiva mundana, tá? Vamos tentar imaginar aqui uma pessoa feliz. Para o mundo, uma pessoa realizada, feliz, completa, é uma pessoa que tem uma conta bancária cheia, é uma pessoa que é casada com uma mulher ou com um homem mais bonito que existe, é ter um carro do ano na garagem, né? É ter um corpo sarado, bem definido, é ter um ótimo trabalho, é viajar todo final de ano. Né? Você observa que a realização, a felicidade, numa perspectiva mundana, ela está relacionada muitas das vezes, ou na maioria delas, né, com coisas materiais. Então, casa, carro, dinheiro, trabalho, viagem, tudo isso é material. Então, a felicidade numa perspectiva mundana, ela sim está relacionada com coisas materiais. Mas quando nós vamos analisar a perspectiva de um cidadão do reino, nós temos que analisar segundo a visão do reino. Então, para um cidadão desse reino, ser bem-aventurado talvez não seja ter tudo isso que eu citei. Ele pode não ter nada disso, pode não ter dinheiro na conta, pode não ter a esposa ou marido mais bonito, né? Pode andar de bicicleta, né? Talvez estar desempregado, nunca viajou na vida, mas mesmo assim ele é feliz,
mesmo assim ele é completo, mesmo assim ele é abençoado. E ele é abençoado, feliz e completo porque a sua completude, porque a sua bênção, porque a sua felicidade não está nas coisas materiais. Ele é completo porque ele é completo em Cristo. Ele é feliz porque ele é feliz em Cristo. Ele é bem-aventurado porque ele é bem-aventurado em Cristo. Cristo é o motivo para ele ser bem-aventurado. Cristo é o motivo, a razão para ele ser abençoado, para ele ser feliz. Então, quando ele encontra, quando ele identifica, quando ele visualiza essa felicidade, esse motivo em Cristo, todas as outras coisas, tudo aquilo que envolve muitas das vezes aspectos materiais, tudo isso se torna irrelevante para a sua felicidade. Tudo isso se torna supérfluo, porque ele tem tudo em Cristo. E quando nós falamos tudo, tá? Aí eu volto a repetir, não estamos falando tudo em uma perspectiva secular, mundana. Nós estamos falando tudo em uma perspectiva espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, ele vai dizer que as pessoas carnais elas não entendem as coisas espirituais. Então nós precisamos compreender que para entender essa felicidade, para entender essa completude, para entender essa bênção, precisa ser espiritual. Uma pessoa carnal ela não vai conseguir compreender, até porque não faz sentido aquilo que está escrito nas bem-aventuranças. Imagine você explicar para uma pessoa que não é espiritual que a pessoa que chora ela é feliz. Talvez ele idealize uma pessoa chorando por algum tipo de realização, talvez uma pessoa chorando porque recebeu uma notícia muito boa, porque está muito feliz. Só que dentro da perspectiva das bem-aventuranças, nós não estamos chorando por algo bom, nós não estamos chorando por uma notícia boa. Nós estamos chorando. Não vou falar porque quando a gente entrar na bem-aventurança do choro a gente vai entender. É mesmo, é? Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, é que para ser bem-aventurado, só pode ser bem-aventurado aquele que está em Cristo. Só pode ser feliz aquele que está em Cristo. E só pode ser abençoado aquele que está em Cristo. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. O vídeo de hoje foi um vídeo mais curto, né? O primeiro vídeo foi um pouquinho mais longo, a gente teve que explicar algumas coisas, né? Trazer como é que seria, né, o esquema desse novo quadro aqui do nosso canal. Mas eu espero que o vídeo de hoje tenha sido esclarecedor, que tenha abrido a sua mente em relação ao que é ser bem-aventurado. E na próxima semana, se Deus quiser e assim nos permitir, às 9 horas da manhã, domingo, aqui, nós vamos dar início às bem-aventuranças. Vamos começar com bem-aventurado os pobres em espírito. E eu já peço você que está acompanhando que você pesquise um pouquinho sobre o que é isso, né? E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo de hoje, ou você pode colocar lá no nosso Instagram. Gabriel vai colocar aqui, né? E o link está na descrição desse vídeo. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E não saia, tá? Se você ficou até aqui, não saia sem se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas através daquilo que nós estamos fazendo aqui. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.